Olá, comunidade falante da língua portuguesa. Nós estamos aqui com mais um programa Summer Viva e hoje nós vamos falar de cuidados na terceira idade. Então, eu trouxe aqui para vocês um convidado muito especial, o Marcelo Zicker. Olá, Marcelo, como vai você? Prazer estar Muito aqui. obrigada por estar aqui. O Marcelo, ele trabalha como gestor de casos de uma organização chamada Advocates, não é isso, Marcelo? Exato. Antes de mais nada, a gente sempre pergunta para os nossos convidados de onde você é no Brasil. Eu, na verdade, sou nascido em João Molevade, em Minas Gerais, mas fui criado a minha vida toda em Belo Horizonte. Veja bem, o sotaque não nega, né, Marcelo? Não. Eu perguntei, mas né, não tem como negar. E é bacana saber que nós temos muitos mineiros assistindo esse programa, né? Além dos mineiros, brasileiros em geral, mas também portugueses, né? Falantes angolanos, falantes da língua portuguesa. E a gente vai conversar, como eu já disse, Marcelo, sobre os cuidados na terceira idade. E eu sei que você trouxe para nós assim, uma série de novidades num programa muito interessante da Advocates. Como chama esse programa, Marcelo? O programa chama Adult Family Care, né? Em português a gente chama de assistência domiciliar. Sim. As famílias brasileiras, né? E é um programa muito interessante, no qual a gente oferece assistência financeira e assistência social a famílias que tenham um ente querido, que tem alguma deficiência física ou mental, né? Ou mesmo idosos que estejam fisicamente ou mentalmente debilitados. A gente dá esse suporte, tanto financeiro como social. Então, vocês trabalham com essas duas populações, os idosos que necessitam de ajuda ou algum jovem ou criança que tem algum tipo de problema físico ou mental, né? Isso que precisa de ajuda, né? Só queria fazer uma correção. Pois não. São jovens adultos. Jovens adultos. O nosso programa não se aplica a crianças, né? Então, são indivíduos a partir de 16 anos de idade, que têm algum tipo de deficiência física ou deficiência mental que previne eles de realizar alguma tarefa diária sozinhos, né? Alguma tarefa diária como, por exemplo, se vestir, ou tomar banho, ou ir ao banheiro, que eles precisam de alguma ajuda que a gente chama de hands-on, né? Uma ajuda com alguma pessoa o tempo todo ali. Sim. Com ela. Certo. Né? Então, esse tipo de indivíduo, ele pode se qualificar para o nosso programa, né? E alguém da família ou alguém que reside na casa, é importante frisar que não precisa ser um familiar, pode ser uma pessoa que reside junto com o indivíduo, junto com o aplicante, que se dispõe a ser o cuidador, né, daquela pessoa. Então, Marcelo, a gente está falando de uma organização que tem um programa que trabalha não só com a pessoa que precisa de cuidados, mas também com o cuidador. Não é isso? E o cuidador não precisa ser necessariamente um membro da família. Não precisa. Pode ser alguém que more com essa pessoa, Exato. Não é isso? Marcelo, quem se qualifica para esse programa? Então, em relativo ao indivíduo, o indivíduo, como eu disse, tem que ser maior de 16 anos. Sim. Né? Ele tem que ter alguma desabilidade, seja mental ou física, que previne ele, que ele realize pelo menos uma tarefa diária, seja ela se vestir, ou tomar banho, ou ir ao banheiro, ou preparar a própria comida. Sim. E o indivíduo também ele tem que ter cobertura de saúde de dois planos, ou o Myself Standard ou o Myself Common Health. Ele qualificando para um desses dois, ele já está pré-qualificado, né? E a partir disso a gente envia uma enfermeira à casa do indivíduo para fazer uma avaliação direta junto com o indivíduo e com o cuidador, né? A partir dessa avaliação, o setor de enfermagem vai tomar uma decisão se o indivíduo qualifica ou não para o nosso programa, baseado nas necessidades diárias. Então, assim, só fazendo um resumo, se você tem um ente querido, né, ou pode ser um membro da sua família, ou você pode dividir, né, um espaço físico com ele, e sabe que essa pessoa precisa ou de ajuda, né, para questões de trocar de roupa, tomar banho, se alimentar. Exato. Né, a gente sabe que hoje, mais e mais, né, Marcelo, nós temos uma expectativa de vida onde a gente vive mais tempo e que temos uma série de idosos que precisam de ajuda e às vezes nem sabem, né, o que fazer, passam muito tempo em casa, sozinhos. Ou, né, e quem cuida também tem uma série de dificuldades, porque não pode às vezes deixar o trabalho. Então veja bem, para você que está nos ouvindo agora, esse é um programa muito interessante. Para que você possa aplicar, a pessoa que vai ser cuidada, que pode ser um idoso
ou um maior de 16 anos, não é, que tem Exato. algum tipo de desabilidade, ele precisa então ter o Mass Health Standard ou O Common Health. o Common Health. Então ele precisa estar dentro desses dois programas para que ele possa aplicar. E no caso do cuidador, Marcelo, qual é o perfil? O que precisa o cuidador, né? Assim, que tipo de perfil ele precisa ter para poder se candidatar a cuidar dessa pessoa? Ok, o cuidador ele tem que ser maior de 18 anos. Sim. Né? E ele tem que passar por uma checagem de histórico criminal. Sim. Né? Então, ele tem que oferecer para o programa o número de social. O número de social ele somente é utilizado para a checagem de histórico criminal. Né? Ele passando por essa checagem, ele também tem que fazer o physical, ele tem que provar que ele fez o physical nos últimos 12 meses e também responder a um questionário sobre o histórico, se ele tem algum histórico de tuberculose. Certo. Tá? Ele responde esse questionário, dependendo das perguntas, ele tem que ir ao médico e fazer o exame de tuberculose, mas não é obrigatório em todos os casos, tá? Depende das respostas que ele faça no questionário. Sim. Né? Então, na verdade, são esses 3 requerimentos, 4 requerimentos no caso, ele tem que ser maior de 18 anos, tem que disponibilizar o número de social e tem que também oferecer a prova de que ele fez o físico nos últimos 12 meses e também responder ao questionário de tuberculose. Certo, Marcelo. Então, essas pessoas que podem se beneficiar do programa, elas precisam ter documentos americanos, precisam ser cidadãos? Não precisam ser cidadãos. É importante frisar que a questão imigratória ou a questão de cidadania não é uma questão requerida, tá? Para a elegibilidade ao programa. O que a gente requer é justamente a questão da cobertura do Mass Health, no caso do indivíduo. Sim. Né? E no caso do cuidador, ele tem que oferecer o número de social somente, né? Somente para a checagem de histórico criminal. Certo. Né? Marcelo, o cuidador, ele recebe uma remuneração? Então, com relação à assistência financeira, Sim. eu posso falar das duas assistências. Né? A gente oferece uma assistência financeira e uma assistência de cunho social. Né? A assistência financeira, o cuidador, né? É bom frisar isso, o cuidador recebe um estipêndio mensal. Né? Esse estipêndio ele é livre de impostos. Sim. Né? Ele não tem que declarar como imposto. Né? Na verdade, só me corrigindo, ele não tem que pagar impostos sobre o estipêndio. Né? E esse estipêndio ele varia entre 2 níveis, tá? Depende do nível de ajuda que ele oferece. Tem um nível 1, que é o nível mais baixo, né? Se o indivíduo precisa de cuidados com pelo menos uma tarefa diária, tá? E o nível 2, quando o indivíduo precisa de ajuda entre 2 e mais tarefas diárias. Né? Existe uma diferença de valores que, quando as pessoas forem aplicar comigo, eu posso divulgar esses números para os aplicantes. Né? É bom frisar que são números de cunho suplementar. Né? As pessoas podem se beneficiar dessa ajuda, mas não é uma ajuda suficiente para as pessoas não terem outros empregos ou não terem outras rendas. Né? É uma ajuda suplementar de renda. Então, a pessoa pode continuar trabalhando no que vem trabalhando e oferecer essa ajuda, né, esses cuidados com esse ente querido e receber uma ajuda de custo que não, no caso, assim, é suplementar, mas ele pode manter o emprego em que ele está. Nessa questão depende, né? Por exemplo, a gente tem muitos clientes, muitos indivíduos que vão para programas de reabilitação durante o dia. Sim. Né? E retornam no fim da tarde. Né? No caso, alguns cuidadores mantêm algum trabalho, um trabalho de meio horário, durante esse período que o indivíduo não está em casa, isso está ok. Né? Mas, normalmente, o cuidador tem que oferecer, ele concorda em oferecer uma ajuda de 24 horas, né, de supervisão, e a gente também oferece uma pré-avaliação para que o indivíduo pode ser aprovado ou não para ficar 4 horas em casa sozinho. Certo. Tá? Mas existe um protocolo que a gente tem que seguir, fazer uma avaliação para ver se o indivíduo pode qualificar por essas 4 horas. Mas, inicialmente, a priori, o cuidador tem que zelar pelo indivíduo por 24 horas, tá?
A não ser, como eu disse, se o indivíduo vá para algum programa de reabilitação, né, ou vá para escolas, né? Às vezes tem muitos indivíduos que estão ainda na high school, estão ainda na escola. Aí, nesse caso, sim, é aceitável, mas a gente tem que manter o controle sobre esses horários, né? Mas então, Marcelo, cada caso é um caso, né? Isso, Exato. então as pessoas procurariam você, porque no caso você é a pessoa que, né, falante da língua portuguesa, eu sei que vocês também têm um enfermeiro que fala português, não é isso? Então as Exato. pessoas que têm uma certa resistência, porque gostariam de lidar com profissionais que falam, né, sua língua nativa, sabem que na Advocates eles vão ter alguém que vai se comunicar com eles em português, não é Exato, isso? exato. Então, ao procurar vocês, quais são os passos? Vocês vão até a casa da pessoa e fazem essa avaliação, ou a pessoa tem que ir até vocês? Como seria? Então, importante frisar que a gente tem ajuda em múltiplas línguas, tá? Várias, inclusive em português. Sim. Então, a gente tem gestores de casos brasileiros. No meu caso, eu sou um gestor de caso. Sim. Né? A gente também tem enfermeiros ou enfermeiras também que falam português e que são brasileiros, né? Ou que falam outras línguas também. Sim. Então, o primeiro passo seria, se a pessoa acha que pode qualificar, ou tem alguém na família que pode qualificar para o nosso programa, a pessoa vai ligar no número, no meu número, né, que vai aparecer. Isso, a gente está abaixo. disponibilizando na tela o número do Marcelo, caso alguém Ótimo. queira ligar. Vocês podem ligar nesse número e a gente vai fazer uma pré-avaliação por telefone. Sim. A partir da pré-avaliação, a gente vai decidir se ele está pré-qualificado ou não. Em caso ele esteja pré-qualificado, a gente vai enviar um enfermeiro ou uma enfermeira à casa do indivíduo e vai fazer mais uma avaliação, com relação, especialmente com relação ao tipo de cuidado que o indivíduo precisa, né? E vai fazer esse tipo de elegibilidade, né? Na primeira elegibilidade por telefone, a gente vai checar todas essas questões da questão da cobertura de saúde, né? E a partir disso, a gente faz a visita para ver a questão dos cuidados e a partir disso tem as documentações médicas que têm que ser oferecidas, né, submetidas, e a partir disso a gente pode pode começar o programa, né? Se o indivíduo for qualificado, a gente pode começar a oferecer os serviços. Então, os serviços funcionariam da seguinte forma: o cuidador receberia os cuidados, ou você receberia o estipêndio mensal. E, além disso, tanto o cuidador como o indivíduo receberiam uma visita mensal ou bimestral do enfermeiro e do gestor de caso, né? Se for no nível 1, há uma rotatividade. Primeiro vai o enfermeiro, depois vai o gestor de caso. E no nível 2, eles vão todos os meses visitar o indivíduo para ter certeza que o indivíduo está bem, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, né? A enfermeira realiza exames vitais, né, de saúde, vê a questão da pressão sanguínea, né, vê o peso, né? O gestor de caso quer saber um pouco mais da questão comportamental, como o indivíduo está lidando, se o indivíduo precisa de alguma assistência, algum recurso que é fora na comunidade, que precisa de ajuda. O gestor de caso pode ajudar nessa questão também, né? E também respondendo qualquer pergunta qualquer dúvida que eles possam ter durante o programa, né? Então, eles estão tendo esse suporte social mensal, né? Sempre. Isso. Né? E eles podem sempre estarem comunicando com os enfermeiros, eles têm uma linha de ajuda, Marcelo, se eles tiverem alguma dúvida, eles podem ligar? Podem ligar para o nosso programa, né? Então, a gente funciona todos os dias, né? Inclusive, final de semana, se eles tiverem alguma dúvida, se surgir alguma emergência, eles podem ligar para a gente, inclusive nos finais de semana. Então, a gente está sempre disponível para dar uma assistência e para dar suporte a essas famílias, né? Marcelo, eu fico muito encantada porque tanto eu tenho uma mãe de 86 anos de idade, como eu lido no dia a dia, né, com pessoas idosas que vêm aqui pedir ajuda na prefeitura, né, de Summerville. Eles também podem contar com um programa que a gente tem um centro para terceira idade, inclusive um mais dirigido aos imigrantes, onde eles também têm aulas de inglês, tem um programa de exercícios, de nutrição. Então, a gente sabe o quão importante é a gente, nessa fase, né, da vida, não só
os idosos, mas as pessoas que estão cuidando, de ter uma orientação, né, de ter uma ajuda. Às vezes as pessoas não sabem exatamente o que o meu ente querido está sentindo, faz parte, né, do processo de envelhecimento ou é algo que a gente precisa encaminhar para um hospital. Então, eu acho muito interessante esse programa, né, que você está gerindo no Advocates, e eu sugiro que as pessoas que têm alguma dúvida realmente liguem para o Marcelo, porque às vezes, como eu já falei, a gente não tem certeza se o que a gente está fazendo é o melhor para o ente querido, e como a nossa expectativa de vida tem aumentado, é bom saber que a gente pode contar, né, com programas como esse. Eu sempre coloco aqui, Marcelo, que muitas vezes nós não sabemos que nós que estamos aqui fora do nosso país de origem, a gente pode contar com tantos programas interessantes, né, assim como esse e outros em outras áreas. Muitas vezes a gente deixa, né, de telefonar ou de manter o contato, porque a gente nem sabe que existem, né, organizações que fazem, que oferecem esses serviços sem custos, não é? E um programa como esse, alguém ainda pode receber uma ajuda de custo para poder estar mais próximo e dando esse apoio ao ente querido, não é? Exato. Eu também queria dizer que acho que trabalhos como esse, organizações como essa que você está trabalhando com eles ajudam para que a qualidade de vida, né, da gente assim ganhe eu acho um novo espectro, porque em geral a gente está com o idoso, todo mundo cansado, sem saber o que fazer, ou alguma jovem adulto, né, que tem algum tipo de problema mental ou físico, e a gente acha que está sozinho. Então é bom saber que vocês estão, né, ali para ajudar. Eu também queria compartilhar de um testemunho de pessoas que falam que as visitas dos enfermeiros que vão, né, e assim como o gestor de caso, ajuda a pessoa dando dicas, será que não chegou a hora de encaminhar para o médico? Porque vocês têm digamos assim, essa ligação também com os médicos que cuidam, não é? Exato, justamente nesse componente do suporte social, que a gente faz essa ponte, né, de comunicação, a gente alerta, a gente faz a alusão a importantes passos de saúde, né, principalmente o enfermeiro, né, ao fazer os exames todos os meses ou a cada 2 meses, ele pode dar essa ajuda, essa sugestão, e também, né, a gente tem um contato direto do PCP, né, do médico primário, do indivíduo. Então, vocês têm contato direto, né, Marcelo? A gente recebe a autorização, né, se o cuidador do indivíduo dão essa autorização para a gente, né, em caso que ocorra alguma emergência, a gente pode estar ciente também do que possa estar acontecendo, né, e a gente pode estar alertando também a família, o indivíduo, caso alguma coisa esteja, né, não fora do lugar. Do lugar. E também, Marcelo, é possível que vocês aconselhem as pessoas para outros programas que eles possam passar o dia, ou de uma maneira geral, vocês também estão atentos a esse tipo de sugestões? Exato. Essa, na verdade, é uma função já do gestor de caso, né? Às vezes muitas famílias não sabem onde começar a procurar programas de reabilitação. Sim. Né? Programas diários, existem programas também somente para idosos, eles podem ir, passam um dia lá, né, e depois voltam para casa, né, ou de reabilitação. Alguns indivíduos precisam de treinamento para as tarefas diárias. Então, nesses programas, eles recebem esse tipo de treinamento, esse tipo de ajuda. E eles também socializam com outros indivíduos que estejam na mesma situação que eles, ou em situações similares, né. Então, o gestor de caso pode contribuir fazendo essa ponte de comunicação e ponte de referência, também oferecendo o suporte das informações, né, acerca desses programas, como conseguir o financiamento através de outras organizações. Né? Isso é muito importante, né, para pessoas saber que não estamos sozinhos, não é? Vamos trabalhar como uma equipe. E, ao mesmo tempo, Marcela, eu vou colocar aqui para os ouvintes que, se você conhecer alguém, às vezes você não tem, né, uma pessoa idosa, um membro na sua família ou algum jovem adulto que precise de ajuda, mas se você conhecer alguém, não deixe de entrar em contato. A gente está disponibilizando o número, né, do Marcelo aqui na Advocates, mas aqui também na Prefeitura, através do Summer Viva. Se você tiver interesse e quiser também conversar com a gente encaminha vocês para o programa. E, ao mesmo tempo, se você também mora em algum lugar, né, a gente tem vários residentes que moram em locais onde tem várias pessoas idosas, ou então centros, né, da terceira idade, e se você tiver interesse ou achar que alguém poderia se beneficiar,
ou para receber os cuidados, ou como cuidador, não deixe de nos procurar. Às vezes você não tem certeza. Será que eu estou, né, eu tô elegível ou não para esse programa? Venha perguntar, porque às vezes você acha que não, e sim, você está. E se você também quiser cuidar, no caso, Marcelo, a gente já falou, mas eu vou reforçar. Não é um membro da sua família, mas você tem um roommate, alguém com quem você mora, que precisa de ajuda, então você poderia se qualificar para ser o cuidador, não é isso? Exato. Receber essa ajuda de custo e fazer com que a qualidade de vida, né, dessa pessoa que você está cuidando, né, aumente e que ele possa aproveitar melhor essa idade, não é isso? Exato. Então é importante frisar que pode ser um indivíduo que reside no mesmo local, na mesma casa ou apartamento que o indivíduo reside, né? Então pode ser o cuidador, não necessariamente tem que ser um ente familiar, pode ser um terceiro, né? Mas que esteja disponível para oferecer os cuidados, né? Certo. Então, nesse caso, alguém, Marcelo, que não esteja, digamos assim, em contato com alguém que precise, mas que conheça, que tenha um amigo ou que conheça um espaço onde existem vários idosos que podiam se interessar, vocês poderiam ir até esse local para dar uma palestra ou falar um pouquinho do programa? Claro, a gente oferece esse tipo de ajuda, né? Eu, pessoalmente, já tive em algumas reuniões com idosos, né? E também com outros indivíduos, principalmente brasileiros, né? Divulgando o programa. Então, a gente adoraria fazer isso, adoraria divulgar mais o programa e eu estou sempre disponível para responder qualquer pergunta que algum aplicante tenha, né? Então, eles podem ligar nesse número. Falando em português, eu vou retornar a ligação, normalmente eu tenho 24 horas e 48 horas, no máximo, né? Ou pelo e-mail, seria até mais fácil, eu responderia até mais fácil. E eu posso responder qualquer tipo de dúvida, né? Relativa à elegibilidade, como o programa funciona, em relação ao estipêndio, em relação ao suporte social, né? É bom, e isso não tem nenhum custo, não é, Não Marcelo? tem nenhum custo. É importante frisar que isso é um benefício público, tá? O nosso programa é financiado pelo MESEL, né? Pela Agência Estadual de Saúde. Então, a gente recebe fundos para executar o programa, né? A nossa agência executa o programa baseado nos fundos do MESEL. Né? Então, é um programa de benefício público. Né? As pessoas que se qualificam, elas têm o direito de se beneficiar do programa. Isso é muito bacana. E como a gente conversou um pouquinho antes dessa entrevista, o que eu acho bonito nos brasileiros é que eles estão sempre atentos às informações para compartilhar com outros. Então, às vezes, aquela informação não se aplica à sua situação, mas você tem um amigo, você liga e você fala, olha, eu ouvi falar, eu estava ouvindo o programa e que tal você telefonar para o Marcelo ou mesmo para a Adriana, porque a gente encaminha, né, para Advocates. Então, nesse caso, né, se alguém achar que poderia se beneficiar, pode ligar para cá. O nosso número no Summer Viva é 617-625-6600, o ramal em português. Aqui você vai falar diretamente comigo, a Adriana é 2123. Então, se você tiver alguma dúvida, pode ligar ou ligar diretamente para o Marcelo. Marcelo, eu tenho uma pergunta. Você tem algum, digamos assim, exemplo de algum caso em que você percebe que esse programa tem ajudado de uma maneira especial, né? Um grupo ou um indivíduo, uma história bonita para contar? Ou, de maneira geral, você acha que esse programa realmente faz com que a qualidade de vida, né, no caso aqui, vamos falar também dos imigrantes, né? Esse programa é para os imigrantes, e que você percebe que esse programa fez a diferença na vida de alguém? Eu acho que definitivamente faz diferença em todos os meus clientes, é difícil até citar um. E a questão principal é a questão da unidade familiar, né? De oferecer essa possibilidade da família manter esse indivíduo, né, no ambiente familiar, né, e deixar essa relação ainda mais forte, né? E recebendo esse suporte da nossa agência, tanto financeiro como social, realmente incentiva famílias a manterem esses indivíduos em casa, em vez de mandar para asilos, em vez de mandar para residências de grupo, né? É um incentivo à unidade familiar. Então, esse é o grande objetivo do programa. Então, a gente vê realmente, quando a gente vê que é possível, né, quando as famílias mantêm esses indivíduos em casa e a gente propicia a viabilidade, principalmente a viabilidade financeira, para que esses indivíduos sejam cuidados em casa, né? Isso que é o grande benefício, que é o grande privilégio de trabalhar com essas famílias, né?
E é bacana de ver porque nós, falantes da língua portuguesa, né, a gente tem esse projeto de manter os entes queridos em casa, não é, com a gente. Então, saber que podemos contar com um programa que nos dá todo o apoio, né, no sentido, né, dos cuidados físicos e mentais, mas também saber que tem alguém ali junto, que se a gente precisar pode ligar, eu acho que isso é muito importante. Então, quando você falou manter esse membro junto à família, eu acho que isso toca, assim, profundamente na nossa cultura, não é? A gente tem essa questão. A gente não imagina que um ente querido nosso, a menos que esteja passando por um problema assim, mais específico, tenha que viver, né, num hospital ou numa casa de repouso, quando a gente pensa que estaria melhor perto de nós. Mas muitas vezes, por não conhecermos um programa como esse, a gente vê que fica impossível, na vida corrida americana, manter, né, o trabalho e os cuidados com essa pessoa. Então, é bom saber que a gente pode manter essa unidade, né, e através de um programa tão interessante. Então, Marcelo, assim, aqui em Summerville, como eu te falei, a gente também tem, né, um serviço de apoio aos idosos através desses programas, né, que eles chamam Senior Centers. A gente tem um centro na Cross Street, que é ali na Broadway, que trabalha bastante com imigrantes do mundo inteiro. Então, se alguém também quiser conhecer um pouquinho, né, esse trabalho desenvolvido aqui em Summerville, é um prazer recebê-los. A gente tem uma pessoa maravilhosa que é a Janine, trabalhando diretamente. Já tem alguns brasileiros que eu conheço, porque de vez em quando a gente vai visitar o programa. Então, se você também quiser conhecer o centro, você é mais do que bem-vindo e conversar com essas pessoas para que eles possam saber que existem, né, benefícios como esse. E então, as pessoas que estão nos assistindo, né, a gente está falando de cuidados com idosos ou com jovens adultos que precisam de ajuda na área de física, né, de debilidade física ou mental. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de ligar para nós, porque o nosso interesse é que os nossos residentes possam aumentar, né, a qualidade de vida, tendo mais informações de maneira geral. Marcelo, você que é imigrante, há quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui mais ou menos 7 anos. 7 anos. O que você percebe, né, assim, da comunidade imigrante e o que você teria para dizer para essa comunidade imigrante no sentido de que ela possa se qualificar mais e mais e se sentir, né, cada vez mais integrada? Olha, a minha sugestão é a seguinte: é importante que os brasileiros se mantenham informados acerca do que eles são elegíveis, do que eles podem se beneficiar. Existem muitos programas de assistência social e pública, né, de assistência pública, que estão disponíveis, e que, infelizmente, muitos brasileiros não acham que qualificam, ou às vezes eles sentem vergonha de perguntar ou de aplicar para esses programas. Né? A dica que eu teria é que eles não tenham vergonha, não se sintam intimidados a perguntar. Né? Ela está sempre perguntando, está sempre procurando saber aonde eles podem estar procurando um certo tipo de ajuda, né? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem com esse programa é justamente a questão da divulgação, de divulgar, de ter os brasileiros conscientes que esse programa existe e que podem beneficiar muita gente. Né? Podem beneficiar muitas famílias, muitos idosos, muitos jovens adultos. É verdade. Que podem se qualificar. Marcelo, eu queria agradecer muito a sua participação e agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco nesse programa e dizer que você é bem-vindo quando você quiser voltar e agradecida como cidade de Summerville também por contar com um programa tão interessante como que você apresentou. Foi um muito prazer. Obrigada. Parte dessa história.